Então, novamente, tentando resumir aqui, resumidamente, né? Paulo deixou Timóteo na cidade de Éfeso, capital da Ásia, quando estava rumo da Macedônia, e na verdade, tudo indica que ele acabou sendo preso, provavelmente em Troade, e foi levado preso no que é chamado, considerado como segunda prisão romana. E da cadeia em Roma, Paulo teria escrito essa carta a Timóteo, essa segunda carta. A primeira carta ele escreveu rumo da Macedônia. Agora, talvez ele foi preso na Macedônia, mas não faz diferença nenhuma. Ele estava, talvez, já na Macedônia, e ele acabou sendo preso por acusação imperial de que ele ter liderado aqueles que colocaram fogo em Roma, que seriam cristãos, mas a história sabe, e até mesmo naquela época, quem colocou fogo foi ele, mas ele usou Paulo como bode expiatório. E Paulo, então, sabia que ele ia ser martirizado. Ele ia ser martirizado. Ele não ia escapar dessa prisão, não. Então, ele escreveu essa segunda carta a Timóteo. Então, é o que nós chamamos uma carta de prisão também. Só que não da primeira prisão, né? Porque da primeira prisão teria sido Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão, e agora dessa segunda prisão aqui seria somente 2 Timóteo. O ponto é que, provavelmente, Timóteo estava abatido, né? Desanimado, que Paulo era o mentor dele em todos os sentidos, inclusive o pai na fé. Ele provavelmente foi Paulo quem batizou Timóteo na primeira viagem missionária. Timóteo era de Listra, na região da Galácia. E esteve com Paulo aproximadamente, de acordo com um gráfico que eu vi uma vez, uns 17 anos, trabalhando com Paulo, aprendendo com Paulo, companheiro de trabalho de Paulo. Então, desde a segunda viagem missionária, Timóteo está com Paulo, trabalhando com ele. E agora vai ser martirizado, então Timóteo está se sentindo muito abatido. A direção do livro, o contexto do livro A Memória de Ver está no versículo 6 e 7, principalmente, onde diz: por essa razão, pois, admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Aí ele diz no versículo 8, não te vergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Qual seria o testemunho? É provavelmente que Jesus, assim como Paulo, certo? Eles não desanimaram, mesmo na presença de grande sofrimento e morte. Jesus acabou sendo martirizado e Paulo vai também ser aqui martirizado, né? Então, Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação, que mesmo na presença de sofrimento, a gente tem toda a confiança da salvação. Ainda mais agora, né, nesses momentos de pandemia, tem muita gente desanimada, vamos dizer assim, mas o ponto é que Deus nos tem dado espírito de poder, de amor e de moderação. Com pandemia ou sem pandemia, nós temos
devemos ter a confiança de que nós somos protegidos por Deus para a vida eterna, ok? O cristão que é abatido com o vírus e mesmo morto, morre por causa do vírus, ele sendo fiel, a salvação dele é garantida, né? Jesus não morreu? Morreu. Paulo não morreu? Morreu. Nós não vamos morrer? Vamos morrer. Naturalmente, por motivos diferentes, Jesus pela salvação da humanidade, Paulo pela pregação do evangelho, né, vamos dizer assim, e outros, né? E nós, provavelmente de idade ou de doença, ou seja lá o que for, e mesmo embora hoje em dia haja aqueles que morrem por causa do evangelho, né, em países de perseguição. Bem, no capítulo 20, versículo 20, né? Então, um ponto interessante que Paulo deixa bem claro é que, mesmo a gente não desistindo, a gente tocando o barco para frente, a gente pregando, a gente tendo um espírito de poder, de amor e de moderação, certo? Mesmo embora nós possamos produzirmos fruto no nosso trabalho, é um trabalho árduo. É um trabalho árduo. O trabalho de evangelismo não é fácil, não é fácil. Para começar, temos que conhecer bem o evangelho, temos que capacitar bem as pessoas, temos que viver uma vida de exemplo, mas teremos inimigos, teremos problemas pela frente. Os evangelistas terão problemas pela frente. Então, Paulo está dizendo para Timóteo assim, olha, Timóteo, eu estou passando o bastão para você. Na verdade, Paulo está passando o bastão para Timóteo, ok? Estou passando o bastão para você e você não deve... você deve reavivar o dom de Deus que é em você, que é o dom do evangelismo. Mas eu quero que você saiba que a luta vamos dizer assim, é uma luta brava, vamos dizer assim, é uma batalha, mas nós temos poder, temos amor, temos moderação, certo? E você vai ter problemas, você vai ter oposição, você vai ter irmãos falsos, você vai ter falsos mestres, etc, etc, etc. Eu estou resumindo aqui até o que outros dizem. Existe uma versão petrina, que é exatamente segundo Pedro, né? Segundo Pedro é uma versão petrina sobre isso. Por exemplo, o 1 João é uma versão joanina sobre isso. Mas problemas vamos ter. Problemas vamos ter. Falsos mestres, falsos irmãos. E aqui tem muito aqui a ver com sofrimento, né? Na segunda carta a Timóteo, né? Por isso que não tenho vergonha do testemunho de Cristo, nem de mim. Cristo morreu crucificado, Paulo estava encarcerado e vai acabar morrendo, né, condenado. Agora, no versículo 20 do capítulo 2, certo? Paulo diz o seguinte: ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Olha, já aí, ó, na sua congregação, você tem todo tipo de irmão. E você tem, às vezes, até não irmão que está lá. Ok? Até não irmão, que vem lá nas reuniões, coisa e tal. Mas você tem irmãos fortes, tem irmãos fracos, numa mesma congregação, certo? Então, isso aí, Timóteo precisava entender bem isso. Mas Timóteo já estava com Paulo há 17 anos. Eu creio que Paulo está simplesmente reavivando
Timóteo, ok? Relembrando, etc, etc. Então, ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira, de barro e de barro. Alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Você acredita? Na igreja tem irmãos para a desonra, entendeu? Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, que é seu objetivo, a gente melhorar e assim por diante, olha, vamos sempre ter problemas, ok? Se eu fosse desistir por causa de problemas, eu teria desistido logo de início. Aliás, se a gente for querer desistir por causa de problemas, a gente não deve nem se tornar cristão. Ok? Lembra que Jesus falou que a gente precisa não é considerar somar os custos, também não é a palavra somar. Qual é a palavra? Alguém lembra? Ninguém lembra? Custo. Calcular. Calcular. Acho que é o custo. calcular, né? Calcular os custos, eu creio que é isso mesmo. Eu creio que é calcular os custos. Não, não Calcular sei. as despesas. Hã? Calcular as despesas. Ok, custos parece que não é, né? É Despesas. calcular as despesas, Marcelo falou. Ok. Lu- Mas peraí, eu tô vendo aqui, estou tentando achar. Será que eu estou com. Não estou achando nenhum dos dois aqui, deixa eu ver aqui. Calcular, eu acho que a palavra é calcular. Atos 14, Enio. Hã? Deve ser Atos 14, 25, 28. Não, não é, é Jesus. É Jesus, É despesa. Jesus falando. Alguém falou É cal- despesas? É É despesa. calcular as despesas. Não, é calcular a despesa. Desculpa aí, Isso. mas é a despesa, por isso que eu não achava. Em Lucas 14, 28, pois qual de vós, Jesus falando, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? O 14:31, Jesus falando, ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Então, isso aí está em Lucas 14. O ponto, deixa eu dar uma olhadinha rápida lá. O ponto, Lucas 14, Lucas 14, na verdade, é como se fosse assim, é entender que tem despesa. E essa despesa não é despesa necessariamente econômica, é como se fosse assim, você vai ter problemas, você vai ter gastos, entendeu? Não é assim um mar de rosas. Não é um mar de rosas. Inclusive, o próprio casamento, certo? Se a pessoa for considerar os problemas que tem no casamento, ela não deve casar, porque não vai aguentar. Mas, na verdade, tem que considerar os problemas, os benefícios, entendeu? E enfrentar e solucionar, entendeu? E passar para frente. Esse é o ponto. Então, se você... Olha, logo de início, Jesus teve 12, um traiu ele, o outro negou ele e todos abandonaram ele na hora da morte. Uai, então não vamos esquecer esse negócio de seguir Jesus, mas não é bem assim, não, certo? Vamos levar em consideração que nós não temos espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação e assim por diante. Então, numa casa, na igreja, entendeu? Uma vez tinha um irmão que chegou para mim e falou, olha, eu vou mudar porque tem um problema aqui, coisa e tal. Eu falei, é? Falei, olha, deixa eu falar umas coisas para você. Primeiro,
Você vai mudar de congregação porque tem problema aqui, né? Se você pensa que você vai achar uma outra congregação que não tem problema, pode esquecer. Que você não vai achar. Não vai achar. Segundo, você tem problema com alguém. Ok, eu dou um conselho para você. Não vá embora. Porque se você for embora sem solucionar o problema, você vai deixar o problema na nossa mão, nas nossas mãos. E é certo você deixar um problema com a gente? Agora, se você for embora e se o problema é com o irmão, você vai deixar o problema para a gente. Mas se o problema for com você, nós estamos exportando mais problema para uma outra congregação. Você acha isso só é certo? Então, faz o seguinte, solucione o problema, vamos ajudar você a solucionar o problema, depois, se você quiser mudar para uma outra congregação, tudo bem, mas você não teria deixado problema para a gente, nem teria levado problema para outra congregação. Porque se você acha que você vai encontrar uma congregação que não tem problema, eu tenho novidade para você. Certo? Eu tenho novidade para você. Problema existe em todo lugar. Em todo lugar. Em qualquer país, em qualquer família. Se você pensa que a família lá na outra não tem problema, meu amigo, eu tenho novidade para você, certo? Toda família tem problema. Bem, então vamos lá. Então, numa grande casa, então Paulo está falando isso para Timóteo. Ó, Timóteo, olha, lembra-se que tem problema. Né? Aí mesmo em Éfeso tem problema. Não vou nem especificar os problemas aqui, mas você sabe que Paulo tem problema em Éfeso, certo? Olha, numa grande casa, Timóteo, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, que erros? Os erros para desonra. Aquilo que é para desonra. Ok. Se você a si mesmo se purificar desse erro, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Então, Paulo está dando um monte de conselhos para Timóteo, certo? No reavivar do dom de Deus que havia nele, que é o dom de evangelismo, certo? Então, essas coisas aqui são todas necessárias no sentido de reavivar. É um reavivamento do dom, porque Timóteo estava abatido. E olha, gente, olha o que há de irmãos que precisam ser reavivados. Ok? Inclusive como resultado da pandemia. Então, vamos aprender com esse livro aqui, de 2 Timóteo, a, assim que for possível, reavivar esses irmãos, inclusive o dom que há neles. Só que tem irmãos aí que nem sabem o dom que eles têm. Mas, a meu modo de ver, todo mundo tem dom. Todo mundo está a serviço de Deus na fé. E, a meu modo de ver, esse serviço é o dom. Ok? Muito bem. Então, olha mais conselho. Foge outro sim das paixões da mocidade. Timóteo, você vai ter paixões, há paixões da mocidade. E você é jovem, quer dizer, não era tão jovem, mas eu diria, eu não sei não, mas eu diria que ele teria uns 40 e poucos anos, por aí, certo? Paulo já era velho, já se considerava velho, né? Já se considerava velho, de acordo com a carta a Filemão. Então, ele fala assim, olha, foge outro sim das paixões da mocidade, porque elas existem e elas vão tentar o pregador. Quantos pregadores já foram vencidos por tentações? Quantos? 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 Olha, eu sei de presbítero que roubou dinheiro da igreja. Entendeu? Olha, eu vou parar por aqui.
né? Vou parar por aqui. Mas existem paixões que afetam o cristão, que afetam os evangelistas. Precisamos fugir dessas paixões ao ter dom reavivado, ao estarmos, vamos dizer assim, no bom serviço de Deus na fé. Porque você lembra, na primeira carta, né, Paulo usou uma palavra, este é o dever, deixa eu ver se eu lembro corretamente, lá no começo de 1 Timóteo, este é o dever de que te encarrego ao filho Timóteo, ou seja, de fazer bem o serviço, de estar no bom serviço de Deus na fé, que é o amor que procede do coração puro, boa consciência, faz sem hipocrisia, na primeira carta. Mas aqui está desanimado, aqui está abatido. Então, olha, reaviva o dom de Deus que é você. E olha, no reavivar, você precisa fazer isso, deve fazer isso, deve fazer aquilo, deve fazer aquilo. Inclusive, levar em consideração que na igreja vai ter irmãos problemáticos, assim por diante, vai ter irmãos bons, fortes, sólidos, mas vamos ter outros fracos, assim por diante, uns para a honra, outros para a desonra. E tem mais. Vai ter paixões da mocidade. Fuja dessas. Fuja das paixões. E segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Com os que de coração puro invocam o Senhor. Olha, se eu tivesse que dar alguns conselhos para evangelista, certo? Quer dizer, o livro todo aqui é conselho. 1 Timóteo também é assim por diante. Mas, se eu tivesse que dar algum conselho prático, algum dia eu até faço isso, até faço uma lista de conselhos, vamos dizer assim, práticos, ok? Práticos, que mexem, que tem a ver com o dia a dia. Um deles é esse aqui do versículo do 22, na segunda parte do 22. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração invocam o Senhor. Você quer ser um evangelista forte? Você quer ser um irmão forte? Um conselho prático que eu daria é: se achegue bem achegado aos outros irmãos fortes. A outros irmãos fortes. Ok? Que os seus melhores amigos sejam irmãos fortes. Olha, eu tenho feito isso, viu? Não é nada de gabar, né? Porque nem sei por que é que eu teria feito isso, mas eu tenho feito isso desde quando eu me tornei cristão, certo? Só para você ter uma ideia, os meus 2 melhores amigos que eu tinha, um americano e um brasileiro vivo, era um mestiço, que esse brasileiro os 2 melhores amigos meus, um era presbítero e o outro era missionário. O missionário, muitos de vocês conhecem, é o Alan Dutton. Era, né? É o Alan Dutton que é falecido. 30 e poucos anos no Brasil como missionário, era o meu melhor amigo no Brasil. Ok? E o outro meu melhor amigo, que era aqui nos Estados Unidos, era um presbítero. Um presbítero. Os 2 dedicadíssimos. E os 2 falecidos. Os 2 falecidos, ok? De câncer. Eu tenho o meu melhor amigo que eu tenho aqui agora é um que tem um coração do tamanho de um elefante com relação ao trabalho missionário. É o seu Norton? Não, o Norton é também, não é o Norton. Esse que eu digo, o Norton eu tenho muitos amigos excelentes, entendeu?
o Johnny Penise. Olha, eu conheço o Johnny Penise. Quando eu voltei para o Brasil, pela primeira vez, em 1968, sabe quem é que me pegou no aeroporto e me levou na minha casa em Santo André, onde meus pais moravam? Johnny Penise. Johnny Penise. E desde então, amigo, 68. Sabe quando é que eu conheci o Howard Norton? Em 67. E tem sido amigo desde então. 1967. Amigo desde então. Mas esse que eu estou dizendo é um amigo que quem toma café junto toda semana e às vezes come junto toda semana e está sempre conversando e sempre que é aqui nos Estados Unidos. Meu melhor amigo aqui, que eu tenho aqui agora. Então, eu diria que isso é de suma importância você se achegar àqueles que são fortes e firmes. Entendeu? Um apoia o outro. Olha, esse que eu estou dizendo é nota 10. É nota 10, certo? Nota 10. Dedicado, coração grande para missões e amigão. Amigão, entendeu? Então, o interessante que Paulo está dizendo isso para Timóteo, né? Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. É interessante isso, porque tem irmãos, vou te contar. Eu fiquei conhecendo, uma vez eu fui fazer uma viagem no Brasil aí de carro longe, eu estava cansado, eu quis sentar atrás do carro, no assento de trás, e dormir enquanto alguém dirigia. E tinha um irmãozinho novo lá com a gente, certo? Novo. A primeira coisa que ele perguntou, quem que era a besta de Apocalipse, né? Aí, olha, tem coisas muito mais necessárias que a gente aprenda e saiba, entendeu? Do que essas questões, vamos dizer assim, como se diz, questões que engendram contendas, né? Que não, mas eu acho que a besta é não sei o quê, isso, né? Entendeu? Profecias, quem dá a profecia é Deus e quem cumpre a profecia é Deus. Se eu achar uma coisa, outra coisa, não vai adiantar nada, porque nenhuma a escritura de particular elucidação. Então, eu vou perder meu tempo a achar que é fulano, betano, coisa, isso, aquilo. Então, para evitar essas questões insensatas e absurdas, pois sabe, são gênero contenda. Ora, olha outro conselho prático de Paulo aqui para Timóteo, versículo 24. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, com os fracos, com os fortes, para com todos, certo? Aptos para instruir, aí é um problema complicado, né? Apto a instruir. É preciso que tenha um bom conhecimento. Olha só, Timóteo esteve aprendendo com Paulo, que aprendeu com o próprio Jesus, durante 17 anos. Então, e olha, e mesmo depois de 17 anos, Paulo está dando instruções para Timóteo. Sabe quando é que Paulo parou de dar instruções para Timóteo, não? Alguém sabe quando é que parou? Na sua morte. Quando ele morreu. Sabe quando é que Jesus parou de dar instruções aos 12? Quando morreu também. Quando Não, ascendeu para os céus. aos céus. não, Quando acendeu, não? não, Até hoje, né? Eles estavam Não. vivos. não. Hã? Ixi, não, todo mundo está errado, Silêncio. Peraí, Enquanto alguém eles parece, estavam vivos. parece que alguém falou aí. Até hoje ele dá conselho para nós. Não, para os apóstolos. Enquanto os estavam apóstolos. vivos. 40 dias depois da morte. Ele Não, também não. Peraí, antes do Azemar, alguém falou. É zero, irmão Enquanto- Ademar.
Professor. Enquanto estavam eles estavam vivos. vivos. Quando subiu aos céus. Não, enquanto eles estiveram vivos. Porque Jesus pessoalmente instruiu durante 3 anos e mais os 40 dias, e quando ele subiu, ele enviou o Espírito Santo para continuar ensinando ele. Ou não? Perfeito. Correto. Lá no livro de João fala isso. Exatamente. Então, Não, enquanto eles estiveram vivos, eles estavam sendo instruídos. Então, às vezes, uma pessoa fala, não vou estudar esse livro, não, porque já estudei. Ou, meu amigo, a gente deve estudar até a morte, a gente deve aprender até a morte, a gente deve continuar aprendendo sempre, certo? E tem pessoas que pensam que porque estudou um pouco já sabem tudo. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Olha Paulo instruindo Timóteo aqui depois de 17 anos e dizendo assim, olha, é necessário que o servo do Senhor não viva com tendência, ensebrando para com todo, apto para instruir. Mas para instruir você precisa de conhecer bem. Paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, porque eles estão se opondo à doutrina verdadeira, que está sendo ensinada por aquele que conhece bem, certo? Para conhecerem plenamente a verdade. Então, lhes concedem não só arrependimento, para conhecer plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, tendo a ver com a doutrina verdadeira, certo? Livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Olha só, os que são contra a doutrina verdadeira estão no laço do diabo. Mas olha só, o servo do Senhor deve ser bem instruído e lidar com mansidão com todos, tentando instruir, ensinar e assim por diante, para que aqueles que se opõem à sã doutrina se arrependam, venham ao arrependimento, etc. Mas, para isso, é preciso que a gente esteja sempre aprendendo, sempre aprendendo, sempre aprendendo, ok? Eu prego há muito tempo, graças a Deus, mas eu praticamente estudo todo dia, certo? Então, na verdade, nós precisamos de sempre aprender, sempre... Olha só, Paulo está falando isso a Timóteo depois de 17 anos, ensinando ele pessoalmente. Sabe como é que chamava o Timóteo de Paulo? Sabe como é que o Timóteo número 1 de Paulo, como é que ele se chamava? Isso é pegadinha, é Timóteo. É pegadinha, é Timóteo. É Timóteo. Ele tinha outros. Tinha Tito, tinha, por exemplo, Epáfras, tinha, por exemplo, Tíquico, né? Tíquico era outro, e assim por diante, certo? Então, nós devemos ensinar. Se depender de mim, eu vou aprender sempre, enquanto eu viver, e vou ensinar aqueles que estão aprendendo comigo, enquanto eu viver. Se depender de mim. Fala o iPhone do Wagner. Wênia, isso que você está falando sobre o evangelista, sobre o estar junto, o ser amigo, isso é importante porque a gente vê que Paulo ele não estava ali com Timóteo, mas ele sabia de tudo que estava acontecendo com Timóteo. Então, provavelmente, eles tinham uma comunicação para que Paulo pudesse ter esse entendimento do sofrimento desse homem, né, que é Timóteo. Sim. E isso é muito interessante da gente ter vários parceiros, né? Olha quantos parceiros Paulo tinha para que não pudesse nem ele, nem os parceiros desanimar, né? Sim. E hoje eu estou com um parceiro forte também nos Estados Unidos e aqui no Brasil, sabia? É um jovem de uns 40 anos, é? Ele é jogador de futebol, só não quero falar o nome, não, é jogador de futebol. Eu sei quem que é, um jovem que tem aí, eu conheço ele. E dos bons. Viu? Esse é um bom ponto. E não só Paulo estava em constante contato com Timóteo, inclusive Paulo deixou Timóteo em Éfeso. E ele sabia tudo, rapaz. Ele podia
aconselhar, podia um apoiar o outro. Olha, a melhor coisa que você pode ter aqui é amigos fortes que, inclusive, podem te apoiar no momento em que vocês necessitam de apoio. Agora, se no momento que você necessita de apoio, você não tem gente forte para te apoiar, complica, né? Complica, entendeu? Então, nós devemos nos apegar aos fortes, ficar juntos com eles, trabalhar em conjunto com eles, muita humildade, muita mansidão, muita cooperação, e assim por diante. Ok? Agora, pergunta ou comentário. Eu não estou vendo mão aí, mas não estou vendo também todos vocês. Se alguém vê a mãozinha, me avisa, tá bom? Oi, o Barbosa queria falar, ele estava com a mão levantada, acho que sumiu aí. Não vi, não. Aí alguém tem que me avisar. Obrigado. Cadê o Barbosa? Você está aí, Barbosa? Já foi, não, deixa, já era, já foi, já passou já. Eu não vi Obrigado. sua mão, rapaz. Alguém tem que me Não, avisar, não vejo a mas mão. você não vê minha mão, fica tranquilo, de boa. Já Ó, foi. Eu só vejo 1, 2, 3, 4, 5, 6 na minha tela. Só vejo 6. Tem 42, eu só vejo 6. Então, alguém tem que me avisar. Alguém levantou a mão. Não, fica tranquilo, pode prosseguir. Capítulo 3. Então é interessante você ver. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, Timóteo, o trabalho é difícil. O trabalho é difícil, certo? Vai ter problemas. Nós sabemos disso. Sabemos disso. Olha o que a gente tem de irmãos que traíram a gente, entendeu? Irmãos que falam mal nas suas costas. Isso aí é... Tem uma expressão, eu acho que é em português, não sei se é em inglês ou em português, não lembro. Eu acho que é em português. Vem com o território. Tem essa expressão aí, não? Não, então é inglesa. Mas tem uma outra expressão aí que é ossos do ofício, não tem, não? Tem, perfeitamente. Jesus veio salvar os judeus e Deus mataram ele. Ok, vamos dizer assim. Então, na verdade, você faz o bem para uma pessoa e a pessoa, às vezes, te morde por trás. Ok. Ainda bem que nós temos Deus, né, que vê e está ajudando e abençoa, etc, etc. E também tem o seguinte, hein? Ninguém escapa do julgamento de Deus, né? Ninguém escapa do julgamento de Deus. Capítulo 3. Sabe... Oi. Isso que você falou agora, de que ninguém escapa do... Essas pessoas que andaram fazendo traições, eu fico, às vezes, pensando, cadê o temor deles para Deus? Como que um homem, tantos anos dentro de uma igreja, faz o que fizeram? O que acontece com uma pessoa assim? Onde vai o pensamento dela? Será que ela não teme a Deus o que vai acontecer? Exatamente. E não só isso, essa pessoa, o conhecimento dessa pessoa é muito pequeno, não conseguiu crescer no conhecimento verdadeiro, né? E, consequentemente, ficou marcando passo, e, eventualmente, o Satanás se apoderou dela, né? Porque, enquanto a gente está crescendo, a gente não está decrescendo. Né? Isso é matemática pura, hein? Isso é muita sabedoria para falar isso, né? Então, enquanto a gente está aprendendo, a gente está se protegendo. A gente está caminhando no caminho certo. Mas tem gente que não consegue fazer isso, não aprendeu a fazer isso, e fica ali, como diz aqui, na mesma casa, há utensílios para a honra, outros para a desonra, né? E que não seja a gente, né? Claro. Mas será que essa pessoa não sabe que Deus está julgando? Que não escapa o julgamento de Deus? É isso que eu penso. A gente vê tantos padre, né? Assim, não estou condenando ninguém, estou comentando, assim, falando de pessoas que conhecem a palavra, que sabem do que vai acontecer, que sabem para onde vai e faz o que eles fazem. Às vezes eu fico pensando
Como Satanás age e age mesmo. E a gente Sim. precisa tomar cuidado. Agora, vamos tomar cuidado também com essa palavra que conhece a palavra, né? Com essas palavras, porque às vezes a pessoa, a gente pensa que conhece, porque o conhecimento não é somente intelectual, é um conhecimento, é um pleno conhecimento, né? Não é somente saber o que está escrito, mas entrar ter um entendimento daquilo que está escrito na vida da gente, né? Aí é outra história, né? Aí entra o pleno conhecimento. Mas vamos, bom ponto. Capítulo 3. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E olha, se são tempos difíceis para o evangelista. Sem dúvida alguma, isso aqui foi escrito aproximadamente lá pelo ano 60, antes do ano 70, vai 68, 67, por aí. E estava havendo já uma perseguição séria ao cristianismo, que durou aproximadamente, a partir dessa data, aí, durou aproximadamente uns 300 anos. Uns 300 anos de perseguição, entendeu? De perseguição. Permitida por Deus. Isso aí é difícil de entender, mas permitida por Deus. Mas, como resultado, houve a conversão do Império Romano e o evangelho se propagou por todos os lugares pelo Império Mundial, pelo Império Gentílico Mundial, que se converteu e se tornou Império Mundial, tem a ver com o cristianismo, que é o Império Romano. Mas é outro livro, é o livro de Apocalipse. Agora, aqui é o seguinte, então, o versículo 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Aí está falando de uma maneira geral, espiritual, é claro, né? Além daquele problema da perseguição lá, que de uma maneira... E olha, pode ser que esses dias estão aí, inclusive, né? Como sempre. Pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder. Olha só, gente falsa. Gente falsa, inclusive, porque se eles têm forma de piedade, eu diria que são pessoas que se dizem de Deus, mas negam o poder da piedade. Piedade é aquele caráter divino, aquele amor a Deus, aquela vontade de aprender as coisas de Deus, coisa e tal. É como se fosse assim, mas eu amo a Deus, eu amo a igreja, não sei o quê. E por trás a pessoa faz coisa errada e assim por diante. É esse tipo de pessoa, é o hipócrita, vai. É o enganador, porque diz que é, mas não é. Entendeu? É interessante isso. Nos últimos tempos, pois os homens serão. Então, o ponto é assim, Timóteo, se você der de frente com essas pessoas, não se preocupa não, viu? Porque isso aí é como se fosse assim, está profetizado. Isso aí vai acontecer. Não deixe isso desanimar você. Não deixe desanimar. Porque, olha, dá para desanimar, viu? Dá para desanimar. Eu sei de gente que trabalharam, vamos dizer, de pessoas que trabalharam numa congregação anos. Depois foram embora, a congregação praticamente quase que zerou. Meu amigo, isso aí dá para desanimar qualquer um, hein? Dá para desanimar, né? Então, mas desde que a pessoa esteja fazendo, uma pessoa do nível de Timóteo, vamos dizer assim, né? Desse nível espiritual de Timóteo, fazendo o trabalho
reavivando o dom de Deus que havia nele, fazendo o trabalho de evangelista, ele não vai desanimar nunca. Porque está fazendo o trabalho de Deus dentro do conhecimento sólido, conhecimento verdadeiro, não tem como desanimar. Mas imagine um que não tem conhecimento e quer fazer aquilo que não consegue fazer, meu amigo, aí complica, hein? Aí complica. Vamos lá. Olha o versículo ainda. Ô, Enio, 5. Oi. eu levantei a mão agora, queria falar Você tocou nesse assunto aí. Eu vejo o seguinte hoje. Essas coisas hoje não me consomem, não. Eu fico imaginando assim, se tem homens na congregação que não estão nem aí com o ensino, que não querem aprender, não vai me desanimar, não. Sabe por quê? Amém. Porque, graças a Deus, a gente tem essas lives que a gente pode estar junto, estudando, aprendendo, porque os caras acham que são sabidinhos, né? Esse é o mal. O cara fez curso lá em 1800 e bolinha, ele acha que tá a mesma coisa, não mudou nada. Então, assim, eu fico até... Eu vou falar assim, não é dó, né? É pena, porque você não pode ter dó nem pena. Mas, assim, misericórdia desses irmãos. Sim. Porque os caras perdem o melhor. Que é Sim. você estar junto com os irmãos, aprendendo, estudando, abrindo a sua mente para o dia a dia. E os caras continuam no mesmo. Não conseguem mudar. E a igreja não tem crescimento. Sim. Então, assim, para mim, hoje, eu vou trabalhar com quem quer trabalhar. Quem não quer, ó, bate a sandália e vai embora. Entendeu? Continua fazendo a obra do Senhor. Bom Essa ponto. é a grande realidade. Boa atitude. Olha, eu lembro uma vez, um pregador que eu ia fazer estudo lá, e o pregador não aparecia no estudo. Aí eu perguntei para ele, mas por que você não vem no estudo? Ah, já sei tudo que está sendo ensinado aí. Mas, meu amigo, se você sabe tudo, por que você não está ensinando? Tem que eu vir de tão longe ensinar, entendeu? Eu não precisaria de vir, se tem você aí que sabe, você vai estar ensinando. Não, mas tem mais, não é somente pelo ensino, e a comunhão, e a presença, e o prazer de estar com os irmãos ali, mesmo que a gente já sabe. Às vezes eu vou num estudo, eu posso saber o que está sendo ensinado ali, mas quer dizer que eu não vou? Não vou, dou minhas palavras, se tiver uma oportunidade, prazer em estar com os irmãos, e assim por diante, assim por diante. Essa pessoa que eu estou dizendo, que era evangelista, acabou abandonando o evangelismo. E não só, acabou abandonando a igreja. Então, na verdade, o que você falou é certo. Olha, quem quer, tudo bem. Quem não quer, amém também. Vamos dizer assim, o que nós vamos fazer, né? Não podemos fazer nada. Vamos nos associar com aqueles que querem, como acabamos de ver aí, com aqueles que de coração invocam o Senhor. Vamos estar em comunhão com eles. E, olha, vamos nos apegar com aqueles fortes, e se os fracos não quiserem, vamos fazer o quê? Nós vamos ficar com os fortes. Wagner? Isso aí, Enio, o que o Barbosa falou é um ponto interessante, porque você sabe disso, mas muitos irmãos que estão aí não sabem, né? Eu fui impedido de estudar com você durante muitos anos por causa de influência. E outros irmãos estavam estudando contigo, menos eu. E eu vi os irmãos correndo na frente, preparados, atlético, bem, e eu lá atrás. E aí eu percebi, né, o quanto que eu estava atrás desses irmãos que estavam estudando contigo. E eu fui realmente até Bauru estudar. E eu vi que o horizonte da palavra era muito extenso e eu estava muito atrás. E hoje, eu acredito que muitos homens não crescem e impedem os outros homens de crescerem também. Mas a gente tem que, eu apoio o que o Barbosa falou, temos que caminhar com aqueles que querem caminhar junto com a gente. Sim, e vamos aproveitar. Bom ponto. E vamos aproveitar as oportunidades, né, de aprender com aqueles que ensinam, com aqueles que... Quer dizer, graças a Deus eu estudo há muito tempo e me esforço muito para ensinar, para aprender, para ensinar. Mas tem outros também que fazem isso. Vamos aproveitar todas as oportunidades, né? E, como você falou, infelizmente, tem aqueles que se opõem, né? Muito bom.
Olha o final do 5. Foge também destes. Foge desses maus elementos aí. Foge. Não está dizendo para a gente expulsar eles da igreja, porque não tem como. É difícil você expulsar pessoas assim. Não está dizendo. Inclusive, a reunião da igreja, pelo que eu entendo, não sou advogado, nem quero agir como se fosse. Sendo uma reunião pública, você não pode impedir pessoas de entrar e de participar, entendeu? Estou certo? Será que tem alguém que pode palpitar nisso? Não? Eu, como advogado, não deixaria você entrar. Fala de novo? Eu, como advogado, não deixaria você entrar, se você tivesse problema. Mas, ó, Esse é o Azemar, não, senhor, ele entraria sim. Obrigado, Lica. Obrigado, Lica. Aproveitando, ó, é que minhas mãozinhas aqui, de vez em quando, elas somem. Perdoe aí, dona, minhas mãozinhas aqui. Esse é um assunto muito delicado, que inclusive o Wagner tocou aí, vocês estão tocando, é muito delicado, porque quando a gente diz foge desse, aí dá a impressão que nós estamos desprezando o irmão. Eu sou daqueles que eu vou até o final, olha, meu irmão, até o ponto de dizer cara a cara para ele qual é o erro dele, que eu não estou julgando ninguém, né? Porque às vezes eu foge dele, né? Mas às vezes aquele irmão, às vezes ele está com problema e ele precisa de uma ajuda, porque às vezes o evangelista, o pregador, ele tem que ser um pouco psicólogo, conselheiro, e essas coisas. E às vezes um pequeno detalhe, um conselho, resolve o problema do irmão. O irmão, às vezes, um toquezinho, porque você foi assim, foge desse irmão, aí você vai fugir de muita gente. Esse é o princípio, porque tem muita gente na igreja nesse sentido. Muito bom. Eu entendi o seu ponto, mas está dizendo aí, foge também desses. Esses aqui são aqueles que eles tendo forma de piedade, negam, entretanto, o poder. Agora, eu concordo com você 100% no seguinte, eu entendo que o ponto aqui é o seguinte, Timóteo, você deve reavivar o dom de Deus que há em você. Você não vai conseguir reavivar o dom de Deus que há em você se você se associar, ter comunhão com esses maus elementos. Agora, isso não quer dizer que eles são inimigos. Toda oportunidade que a gente tiver, a gente vai ensinar, como diz ali. Olha no versículo, deixa eu ver aqui. Espera aí. Onde fala do servo do Senhor, versículo 24, do 2. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, inclusive com os maus elementos. Com todos, nós não vamos abandonar eles. Mas o meu modo de ver aqui, Azemar, é essa comunhão que Timóteo deve manter para ter o dom reavivado. Se ele mantiver, não sei qual a palavra certa, comunhão com esses hipócritas, meu amigo, como é que ele vai reavivar o dom de Deus que há nele? Entendeu? Então, eu concordo com você. Eles não são inimigos, não vamos abandonar eles. Então, esse fugir, está escrito, foge também desse. Isso aí quer dizer que você não vai ter uma comunhão com eles. Mas eles não... Você não vai abandonar eles, não. Não vamos abandonar ninguém. Qual é o livro, Enio, por favor? Eu entrei agora. O livro é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo... Nós estamos no versículo 6, capítulo 3, versículo 3. Obrigado. Enio. Capítulo 3, versículo 6. Eu entrei agora, eu atrasei hoje. Seja bem-vindo, irmão Valdivino. Ô, dona Neide, dá uma dura no Valdevino e não deixa ele ficar atrasado, não, dona Neide? Tem mais jeito não, seu Enio. Eu estava em outro estudo. Ok. Eu não dou tempo para estudar a palavra de Deus. Eu vou em todas. Tá certo, você está certo.
Eu estou só indo contra o Azemar aqui. Só. Meus parabéns, Barbosa e o Wagner, pelo comentário. Versículo 6. Pois entre esses falsos E aí, o Ademar também. Marcelo, fala aí, Marcelo. Boa noite, irmão. Boa noite. Quem seriam esses, ou se você pode me explicar um pouco mais sobre esses irmãos que são incapazes de perdoar? Incapazes em que sentido? Onde é que fala isso? Versículo 3, na minha versão. Incapaz de perdoar. Né? Só deve falar mais ou menos a mesma coisa. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem. O meu não tem, não, isso. Versículo 3 do 3? Mas eu vou explicar assim mesmo. A minha versão não diz isso, mas eu vou dizer porque tem esses irmãos. Tem esses irmãos. Olha. Nossa, a minha não tem. A minha tem. Ok. Esses irmãos são irmãos que não têm um conhecimento profundo do contexto do reino de Deus. Entendeu? Não tem um conhecimento profundo. O contexto do reino de Deus é fundamentalmente um contexto de perdão. De perdão. Entendeu? Basta dizer que o reino de Deus existe porque Deus perdoou em Cristo Jesus. Então, quem está no contexto do reino vai agir dentro do contexto do reino. Se você não perdoa, como é que Deus vai te perdoar? Você está fora do contexto. Entendeu? Então, é preciso que a gente esteja... Se você não ama, como é que você está no contexto do reino? O contexto do reino é amor. Então, nós precisamos... Esse tipo de pessoa tem que entender muito bem o contexto do reino de Deus, que, inclusive, é fundamentado também em perdão. Se não perdoa, está em outra página. Não está na página do reino, que a página do reino é perdão. Tem que perdoar. Pois foi perdoado e não vai perdoar? Então, não está no contexto. Mais ou menos? Ok. Obrigado, irmão. Ok. Versículo 6. Pois entre esses se encontram... fala, Ana. São pessoas de dentro da igreja, né, Enio, que ele está falando? Sim, sim. Sim, porque são pessoas, a meu modo de ver, são pessoas hipócritas, porque diz ali que eles têm forma de piedade, versículo 5, mas negam, entretanto, o poder. Eles aparentam ser, mas não são. É o meu modo de ver. Sim, eu diria que são pessoas, vamos dizer assim, pessoas que se dizem religiosas, pessoas que se dizem cristãs, etc., né? Até mesmo dentro da congregação. Pode ter. Pois entre esses, versículo 6, se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha como eles são falsos. Eles entram na casa das irmãzinhas aí fraquinhas e vão aprontar, certo? Vão dizer coisas estranhas que, olha, sei lá, inclusive vão se aproveitar da situação, vamos dizer assim. Vão se aproveitar da situação dessas mulherzinhas serem fracas e vão se aproveitar da situação. Tem gente que se aproveita das viúvas até para tirar dinheiro delas, vamos dizer assim. E pessoas que se dizem cristãs. Então, quem são essas pessoas que aprendem sempre? Versículo 7. Versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha, tanto faz se aplica a esses elementos como a essas mulherinhas. Porque uma mulher que aprende sempre,
e não chega ao pleno conhecimento da verdade, poderia ser essas mulherinhas aí. Agora, pode ser que sejam esses homens que aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Interessante, né? Aprende, 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 mas não aprende. Vocês sabem, olha, tem uma passagem que deixa bem claro por que é que a gente aprende. Alguém lembra dessa passagem, não? Para melhorar a sua vida, tanto espiritual, material, em todos os sentidos. Para transmitir. 1 Coríntios 8. Quem falou isso? Fábio. Rio. Lê para nós lá, Fábio. O Azemar está certo, mas generalizou muito. Lê lá para nós o 1 Coríntios 8, os primeiros 3 versículos, mais ou menos. Dê pelo menos 5 na nossa nota. Hã? Não, vou dar 6. Vou dar 6. Passou. 1 Coríntios 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Ok? Quem é que... Aqui, ó. Quem é que aprende sempre e chega ao conhecimento da verdade? Quem ama a Deus. Aquele Aquele que ama. Que ama a ama. Deus. Bem, ama a Deus está um pouco vago. Aquele que pratica. Aquele que pratica, obrigado, Valdir, aquele que pratica aquilo que ele aprende. Quem é aquele que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade? Aquele que aprende sempre e não pratica o que aprendeu. Então, esse não aprendeu como aprender. Porque aprender como aprender é aprender para amar. Que é como o Zé Mar falou, para aplicar, para viver uma vida agradável a Deus. Ok? O Wagner está com a mão levantada. É. Fala aí, Wagner. Enio, essa parte aqui é interessante, que eu tive muita dificuldade de entender que essas coisas iam acontecer dentro da igreja. Tudo isso que está acontecendo aqui com o Timóteo aqui, só fui entender quando aconteceu comigo. Aí que realmente eu falei, realmente tem. E a gente tem que ficar esperto dentro da verdade em relação a isso, para isso não desanimar a gente, para a gente não morrer. Porque essas pessoas não estão preocupadas com a vida. Elas não estão preocupadas com nada, mas a gente tem que estar preocupada com a nossa vida espiritual. Essa palavra aí, esperto, Jesus usou uma expressão que eu acho que exemplifica bem essa esperteza. Alguém lembra qual que é, não? Sermos como tal... Sagaz? Não. Deu uma ilustração de... Eu vou dar uma dica boa, vai. De... Serpente e pomba. Ok, fala aí. Ok, é isso aí mesmo. Não, eu só falei Sábio como a serpente, manso como a pomba. É por aí mesmo. É por aí mesmo. Sábio como a serpente e humilde, né? O manso como a pomba, né? Como astuto como a pomba. Astuto como a serpente. Acho que como a serpente. Então, essa parte que o Wagner falou de sagaz, eu diria que essa expressão de Jesus aí explica bem isso, né? Muito bem. Versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com o daqueles. Esses Janes e Jambres aí, que resistiram a Moisés, provavelmente foram aqueles mágicos lá de Faraó que enfrentaram Moisés, que se oporam a Moisés.
E você lembra, Moisés fez isso, eles também fizeram. Moisés fez aquilo, eles também fizeram. Não lembro todos os detalhes. Parece que eles tinham poder para se opor a Moisés. No entanto, o poder deles era limitado em comparação com o poder de Moisés, que é um poder de Deus. Então, a insensatez deles acabou sendo manifesta e eles não puderam mais se opor a Moisés. Então, esses elementos aí, certo? Eles podem se opor à verdade, certo? Diz aí, ó, eles também resistem à verdade, são homens de todos corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Qual é a palavra na NVI para réprobos? Alguém sabe? Reprovados, né? Reprovados. Reprovados. Ou inúteis, né? Reprovados ou inúteis. Quanto à fé, ou seja, a fé deles, eles não têm fé. Na verdade, é uma fé hipócrita, consequentemente, não traz a justiça de Deus. Entendeu? E eles, então, eventualmente, a insensatez deles será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Olha, novamente, nós temos problemas, né, no trabalho que nós fazemos. Temos problemas. Temos pessoas que se opõem, né, até já foi mencionado aí. Temos pessoas que resistem, tem pessoas que falam mal, tem pessoas que tentam destruir, certo? O evangelista e assim por diante. Agora, o evangelista, que ele tem um espírito de poder, de amor, de moderação, certo? Ele é valente na obra do Senhor, como Moisés foi valente aqui, certo? Eles não vão conseguir vencer. O valente espiritual vence. E a insensatez dessas pessoas, eventualmente, acaba sendo evidente, acaba aparecendo. Em 1 Timóteo, quando Paulo mandou uma carta, ele disse uma coisa muito interessante. Deixa eu ver onde é que está mesmo que eu quero aqui. Me parece que... Lembra que ele falou que, quando ele estava falando dos presbíteros, não aceitar denúncia contra presbíteros, lembra disso, não? E lá em 1 Timóteo, lá no capítulo 5, certo? Lembra no versículo 25 o que é que Timóteo falou para Timóteo? O que Paulo falou para Timóteo? Capítulo 5, 25, ele diz assim, olha, o versículo 24 e o 25. Os pecados de alguns homens são notórios, quer dizer, evidentes. A insensatez deles é evidente, o pecado é evidente, é óbvio. E levam a juízo, ok, leva a juízo, julgamento. A gente vê que a pessoa está sendo pecadora, está fazendo coisa errada, etc. Então, leva ao julgamento, vamos dizer assim, a análise. Ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Mas se manifestam. O pecado de um irmão, o irmão pode esconder, depois, uma hora ou outra, vem à tona. A insensatez dele pode esconder, eventualmente vem à tona. Ora, o versículo 25, da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, são evidentes, mas nem sempre. E quando assim não seja, não pode ocultar-se. Eventualmente, as boas obras também aparecem. Ou a má obra é evidente na hora, senão vai eventualmente aparecer.
Também a boa obra, ou é evidente na hora, ou eventualmente vai aparecer. Então, esses insensatos aqui, na igreja, meu amigo, não precise se apressar, não. Eventualmente, a insensatez deles se torna evidente a todos. Eventualmente, não, ele está errado. Não é para fazer assim. Entendeu? A insensatez da pessoa se torna evidente. Eu falo isso para minha esposa. Olha, não vamos nos preocupar nada com fulano, Beltrano, ciclano, coisa e tal, lá não sei aonde mais. Não precisamos nos preocupar, porque se a pessoa é boa, vai evidenciar, uma hora ou outra. Se a pessoa é má, vai evidenciar, uma hora ou outra. Entendeu? Então, então Paulo está dizendo para Timóteo, olha, Timóteo, trabalha com todos, vamos dizer assim, trabalha com todos. Numa casa, há utensílios para honra, há utensílios para desonra. Você vai ter pessoas hipócritas, trabalha com todos. Mas não te desanime, certo? Se você tiver problemas, ou pessoas assim, pessoas assado, esses que entram nas casas das mulherinhas, etc., eventualmente vai ser evidente a espiritualidade ou falta de espiritualidade dessas pessoas. Então, a gente não precisa de se preocupar em julgar, em querer expulsar, em querer... Não, devemos ser mansos para com todos. Fala, Zemar. Só para complementar, realmente, esse problema existe, infelizmente existe, né, nas congregações. Mas é que você falou aí, né? A gente vai tentar ajudar os irmãos que têm esses problemas, que tem muitos problemas, não é? Aqueles que a gente não consegue... Antes, quando eu ficava muito preocupado, que não conseguia, né? E alguém me falou, Zé, mas não se preocupa tanto assim não, porque a igreja, eu até não me esqueço mais do que ele falou, a igreja não é tua, a igreja é de Cristo, então ele vai resolver o problema. Se essa pessoa não estiver adequada dentro da sua igreja, ele vai dar uma maneira dele se afastar. Sim, eu lembro uma vez, bom ponto, eu lembro uma vez um estudo que eu fazia numa cidade aí, e tinha um irmão que ele pregava e não sei o quê, coisa e tal, mas no meu estudo, ele não sentava ali. Ele ia fazer uma coisa, ia fazer outra coisa, e voltava e fazia uma coisa, ajudando, vamos dizer assim, ajudando, não estava atrapalhando, não. Mas não sentava. Eu falei com alguns irmãos, olha, eu estou preocupado com o irmão, porque ele não está aqui sentado, não está aprendendo, não está participando do estudo, ele está ajudando, mas ele não está aprendendo. Isso é ruim para quem prega e ensina. A gente vem aqui especificamente para ajudar os que pregam e ensinam, e ele não comparece, ele está aqui, mas não está, ele sai, vai fazer uma coisa, fazer outra, fazer uma coisa, fazer outra, e não está presente aqui. Não é ruim o que ele está fazendo, é ruim o que ele não está fazendo. Eu falei, ele precisava sentar aqui para estudar com a gente, porque eu vim aqui para isso, vocês me chamaram para isso. Mas não tinha jeito. Imagine, hoje o irmão não está na igreja, entendeu? Então, a gente, às vezes, não quer ser cri-cri, vamos dizer assim, porque quem pode chegar, ô, irmão, eu gostaria que você ficasse sentado aqui aprendendo. Quem que você pensa que você é, coisa e tal, entendeu? Então, a gente não quer ser muito assim, duro, porque a gente não quer dar uma má impressão, não quer ofender o irmão. Mas eu falei para outro, falei, olha, ele precisava estar aqui, e não ficava. Hoje ele está fora da igreja. Então, na verdade, isso é bom. A meu modo de ver, isso é uma boa coisa que Paulo está falando para Timóteo, a meu modo de ver, porque
isso aí desanima. Isso aí desanima o pregador. Tem gente ali que pensa que é bom e, de repente, não é. Mas tem aqueles que são bons. E, como eu falei, você se apega naqueles que são bons, que têm uma vida boa, dedicada. Meu amigo, quando esses aparecem, já é profetizado. Jesus não sabia que iam abandonar ele. Jesus não sabia que Judas ia trair ele. Entendeu? Mas Jesus tinha um trabalho para fazer, fez o trabalho, e o trabalho está dando. Olha, trabalho, não há dúvida que o trabalho de Deus não morre. Basta dizer que depois da morte dele, todos voltaram e deram sua vida, todos aqueles que abandonaram Jesus na cruz, inclusive Pedro, que negou ele, deram sua vida pela propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Enio, o Cocarelli quer falar aí. Fala, Valdir. Espera aí. É o seguinte, você deixar essas pessoas que não são... Esse exemplo aí que Paulo deu das pessoas, e a passagem de Jesus que ele ensina que o pouco de fermento leveda toda a massa. Como trabalhar com isso? Não deixar o fermento e também... Boa pergunta, boa pergunta. Olha só, o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo é o seguinte. Paulo está... Essas pessoas ruins mencionadas por Paulo são pessoas ruins como se fosse assim, hipócritas. Isso quer dizer o seguinte, que são pessoas escondidas, entre aspas, são pessoas que estão enganando, mas não é evidente ainda. Porque se tornar evidente, aí você vai lidar com eles, como você acabou de falar, vai lidar com eles de uma maneira que você não vai permitir a ação deles. Mas, enquanto não se torna evidente, você não pode, eu acho que você, ou eu acho que... Não, entendeu? Nós não podemos fazer isso. Mas, no momento que se torna evidente, aí a gente vai lidar com essas pessoas. Dá para entender, não? Deu, perfeito. Obrigado. Porque, na verdade, essas pessoas são hipócritas. Eles aparentam forma de piedade, mas negam, entretanto, o poder. E vamos dizer assim, vamos supor, se eu estivesse nessa congregação aí que eu falei que essa pessoa não participava do estudo, entendeu? E eu pensaria 2 vezes em deixar ela pregar. Mas espera aí, você não participa, você não estuda, você... Né? Entendeu? A gente é como se ficasse assim, ficava um pé na frente e outro atrás, a gente ficava preocupado. A gente não vai colocar essa pessoa numa situação em que pode influenciar. A gente vai lidar com a pessoa de uma maneira cautelosa, porque a pessoa não está aprendendo. Não está aprendendo, entendeu? Por exemplo, aí acabamos de ver aí que deixa eu dar 2 exemplos. Eu sei de um caso de um irmão, certo? Que se mudou para um outro lugar, onde precisa, e ele lá precisava de ajuda. Mas esse irmão, eu sabia que esse irmão não participava dos estudos, não tinha um conhecimento bom. Então, eu falei, olha, eu não, como se diz, não é que eu não aconselho, qual é a palavra? Não indico. Agora, agora, por exemplo, a Ana mencionou que Sorocaba
está necessitando de, está querendo, né, contratar um evangelista, certo? Eu não indicaria, eu não indicaria, não quer dizer que eu vá indicar alguém, mas eu não indicaria alguém que eu não tenho uma comprovação de que a pessoa é boa. Entendeu? Mas não sei o quê. Não. E meia boca? Nós temos que ser sábios. E meia boca, você indicaria? Meia boca também não. Meia boca também não. É por isso que eu queria vamos ser boca inteira aí. Por isso que Entendeu? eu queria que você indicasse. Hã? Por isso que eu queria que você indicasse, porque daí você indicaria alguém bom. Exatamente. A gente... Então, olha, e é preciso a gente... Viu, Valdir? Aqui, se a pessoa se torna evidente de que é uma má pessoa, você vai impedir o fermento. Ok. Mas enquanto você não sabe, a pessoa pode estar fermentando, mas eventualmente vai ser manifestado que ela é de más obras, entendeu? Aí, então, a gente toma ação. Ok, perfeito. Obrigado, Vênio. Ok. Muito bem. Nós terminamos aqui no versículo 10 do capítulo 3. É um livraço, né? Todo livro é um livraço. O ponto é o seguinte, não podemos desanimar. Olha... Olha, eu vou te dizer, viu? Olha, se você quiser que eu dê uma lista para você, uma grande lista de razões pelas quais eu devo desanimar, eu te dou. Mas, eu te digo uma coisa. Eu te dou uma lista maior ainda de razões pelas quais eu não devo desanimar. Eu poderia dar uma lista grande para você de razões pelas quais eu devia desanimar, parar. Mas eu te daria uma lista maior ainda de razões pelas quais eu não devo desanimar. E aí? Você acha que eu vou desanimar? Não. E a meu modo de ver, mesmo embora Paulo está falando aqui, a meu modo de ver, Paulo está falando isso com Timóteo. Olha, Timóteo, tem esses problemas, tem esses problemas. Mas, olha, assim, e o trabalho vai em frente, o trabalho de Deus, estamos com Deus. Deus não nos deu espírito de covardia, mas de amor, de poder, de moderação, coisa e tal. Ensine pessoas fiéis. Lembra o 222? Lembra o que diz o 222, não? Alguém lê para mim o 222? Eu me lembro. Lê o 222, alguém para mim aí. Rogério, já está pensando que me pega agora? Hã? Você não me pega mais, não. Tem muitas De minha parte, ouviste. Não, pode ler, irmão. Não infiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Tá ligado. Se eu tenho pessoas fiéis e idôneas, que eu posso instruir, que vão instruir outras, que vão instruir outras, que vão instruir outras, que vão instruir outras, que vão instruir... Até a volta de Jesus, você acha que eu vou desanimar por causa de maus elementos na igreja? Mas de nunca. Para não desanimar, eu boto aqui, para não... Nunca. Não há como desanimar. Bem... Mas por isso tem 2:222, né? Segundo Tessalonicenses. Minha parte ouviste através do... Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2:222. O que diz lá o segundo Tessalonicenses? É outra coisa, mas estou falando de número. A apostilha minha. Quer pegar o seu Azemar? Oi, Ana, isso é a minha apostila, né? 222. Exatamente. Muito bem. Vamos terminando aí, já que não tem nenhuma pergunta final, nenhum
comentário final. Não estou vendo mãozinhas, não.